Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a alma, e o que tens preparado, para quem será? Emmanuel comenta na lição 37 do livro Ceifa de Luz, supercultura e calamidades morais. Não basta ajuntar valores materiais para a garantia da felicidade. A supercultura consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos em todos os reinos da natureza física, desde o controle das forças atômicas às realizações da astronáutica. No entanto, entre os povos mais adiantados do planeta, avançam duas calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhes as forças: o suicídio e a loucura, ou mais propriamente, a angústia e a obsessão. É que o homem não se provisiona de reservas espirituais à custa de máquinas, para suportar os atritos necessários à evolução e aos conflitos resultantes da luta regenerativa, precisa alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se neles. Nesse sentido, vale recordar o sensato comentário de Allan Kardec no item 14 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, sob a epígrafe O Suicídio e a Loucura. A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se devem à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas desse mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houverem desesperado noutras circunstâncias. E evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, o conturbariam. Espíritas amigos, atendamos à caridade que suprime a penúria do corpo, mas não menosprezemos o socorro às necessidades da alma. Divulguemos a luz da doutrina espírita, auxiliemos o próximo a discernir e pensar. Hoje o Emmanuel vem falar da diferença daquelas pessoas que ficam cuidando do lado material para garantir a sua felicidade futura. E o discurso é sempre o mesmo, é sempre aquele de você ganha tanto, você tenta pelo menos 5 a 10% do que você ganha deixar reservado e vai juntando para que você tenha, num momento de emergência, um dinheiro sobrando para você fazer suas coisas. E aí daí vai juntando valores materiais, mas isso não é errado fazer. Esquece dos valores morais. E ele vem trazer hoje a atenção para dois assuntos que são assuntos da maior gravidade, que são o suicídio e a loucura decorrente da forma como a maioria dos homens, muitos homens, não conseguem suportar as tribulações, esses nomes que ele fala de vicissitudes, essas dificuldades, esses desafios da vida. E é claro que hoje ele vem trazer para a gente um trecho do Evangelho do Segundo Espiritismo, no capítulo 5, que vai falar de suicídio e loucura, mas falando da maneira como a gente, quando entende a doutrina espírita, a gente observa tudo o que está acontecendo com a gente consegue realmente, fazendo pouco esforço até, partindo daquelas maquetes que a gente encontra nos shoppings, quando vai ter a obra de alguma coisa, naquele aquele projeto todo, você também se olhar de fora, como se você estivesse fora desse mundo, olhando para esse cenário e entender qual está sendo o meu papel, aonde eu estou inserido, o que eu estou fazendo. Isso é bom a gente fazer, para a gente poder entender, né, todo o contexto. E ele fala que quando a gente faz isso, a gente vai ver com indiferença ou mesmo com alegria essas decepções que em outras circunstâncias deixam a pessoa super desesperada. Mas a gente vai encontrar no estudo da doutrina espírita, principalmente no relato, no testemunho dos espíritos que passaram pela experiência, né? A gente vai ver assim, um chamado muito grande para se precaver com relação ao suicídio. O suicídio, vamos guardar isso, é uma das formas principais de maior sofrimento que um espírito pode experimentar em sua trajetória. O sofrimento é muito grande e, segundo o Divaldo Pereira Franco, em uma de suas palestras, normalmente as consequências funestas do suicídio não levam menos que 200 anos para poder serem resolvidas. Vamos explicar aqui.
Se vocês, quando terminarem esse vídeo, procurarem aí no YouTube, colocarem assim, Chico Xavier, interrogado, ou melhor, pastor evangélico questiona Chico Xavier, no programa Pinga Fogo. Vai ter um momento em que um pastor evangélico vai perguntar para o Chico Xavier sobre Adão e Eva, e a resposta que o Chico deu vai ter dois momentos. No primeiro vai ter aquele momento, aquela preocupação literal com a Bíblia, mas no segundo momento ele fala assim, pode acreditar, gente, ó, eu tenho visto espíritos que se suicidaram na última experiência que tiveram na carne, e que, por conta da marca que promoveram no seu corpo espiritual, porque todas as vezes que a gente lesiona o nosso corpo de maneira intencional, tem que ter intenção, né? Eu também lesiono o meu perispírito, esse corpo espiritual nosso, né? Tem diferença de um para o outro? Tem, mas eu vou simplificar aqui, né? Do corpo espiritual, tá? Então o que acontece? Ele vem falar pra gente, ó, o Chico Xavier, eu vi pessoas que se afogaram, se suicidaram através do afogamento e que depois renasceram na carne, trazendo enfisema pulmonar, problemas respiratórios gravíssimos. Eu vi pessoas que ingeriram veneno e deformaram seu sistema digestivo, quando renasceram trouxeram problemas graves também no campo da digestão, inclusive com alguns cânceres também, para poder consertar o estrago que foi feito. Eu vi pessoas que se enforcaram e que essas pessoas renasceram com a coluna vertebral, tendo uma paraplegia ou a tetraplegia, de acordo com a gravidade da lesão que promoveram na coluna vertebral. Eu vi pessoas que deram um tiro no crânio e que, dependendo da região que acertaram, eles renasceram cegos, surdos, loucos, trazendo dores muito grandes. Ele fala para a gente assim, gente, Deus não quer o sofrimento. Se Deus quisesse o sofrimento, não deixava que o homem criasse a anestesia. Na verdade, ele quer a felicidade o tempo todo. Esse sofrimento todo que a gente vê é humano. Quando a gente vê essas crianças, bebês, trazendo enfermidades atrozes, a gente fica, meu Deus, onde está a justiça? Por que a pessoa está nascendo desse jeito? O que ele fez para merecer tal sorte? E dá uma impressão até de injustiça mesmo no primeiro momento. Fala, que Deus, cadê esse Deus? Que justiça é essa? E eles falam para a gente, na verdade, isso que está acontecendo é consequência do que a pessoa fez. Então, o suicídio é muito, muito sofrimento. Só isso, depois que a gente consegue mostrar para a pessoa de alguma maneira, falar, não tome esse caminho, ou se você tomar, você sabe o que é isso que você vai encontrar pela frente. E depois vem toda uma terapia para procurar mostrar para a pessoa, olha, na verdade, esses desafios que vêm na nossa vida, eles servem para nos testar, eles estão preparando a gente para uma coisa melhor, então vamos ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de resignação. E outra coisa, tem hora que a gente tem que ocupar a nossa mente, mesmo com coisas que a gente gosta de fazer, para a gente não entrar nesse campo de angústia, como diz aqui, e de obsessão, que vai levar a gente para esses comportamentos. Ou entrar na loucura, ou entrar num caminho de desespero, de querer abreviar a própria vida. Mas os espíritos falam para a gente muito sofrimento, muito sofrimento. Esse que eu falei, é claro, em 10 minutos apenas, que é esse vídeo, é só uma das consequências do suicídio, mas tem outras ainda, gravíssimas, e que quem passou traz um relato que para a gente que é um relato terrível de momentos que viveram, até que tivessem oportunidade também de recuperar e de realmente, né, de superar todo o trauma que viveram. Então ele vai falar para a gente, olha, a vida, se a gente conseguir ocupar a nossa mente com aquilo que a gente gosta de fazer, e principalmente fazendo a diferença na vida das pessoas, sendo útil de alguma maneira às pessoas, a gente vai conseguir tocar a nossa vida bem e vai conseguir ter força para cada dia a gente, né, ter renovada que as nossas energias também, para poder continuar a tarefa que nasceu para fazer, porque esse mundo é um mundo assim mesmo, vai ter ingratidão, vai ter dificuldade, mas a questão é, quando você aprendeu já a lidar com a ingratidão, com a dificuldade de todo mundo, e mesmo assim segue sempre em frente, você vai entender o que é trabalhar com Cristo, porque o Cristo nunca esperou nada de ninguém, e a gente naturalmente também não vai esperando nada de ninguém. A gente também vai fazendo o nosso trabalho e vai cada dia tendo aquela certeza de que estamos no caminho certo. Estando no caminho certo, a gente se sente bem, não tem espaço para suicídio, não tem espaço para loucura, para esses pensamentos que são destruidores, são destrutivos e levam a muito sofrimento. Então que Jesus nos abençoe hoje e sempre.